Calme seu coração, procure seu lugar. Vocês estão... Gente, recebi muita mensagem hoje, olha. Me senti tão importante. Calma, agora já era. Pare aí o seu projeto. Se fez, fez. Se não fez, na próxima matéria. Tô brincando. Gente, bora orar para começar? Se aquiete. Pare de andar. Oremos. Senhor, muito obrigada por mais esse ano que nós estamos concluindo, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por essa matéria, que foi uma matéria tranquila, mas uma matéria em que nós podemos ver onde nós precisamos crescer, o que nós precisamos ajustar, qual o próximo passo que nós devemos dar para caminhar a nos parecer mais com Jesus, Senhor. Fala aos nossos corações ainda hoje, nesse finzinho de matéria, que nós possamos nos alegrar em família, que nós possamos ter uma prova tranquila, Senhor. E que nós possamos desfrutar da Tua presença aqui conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, bora terminar? Ficou faltando 2 características. Pegue aí sua apostila do adulto espiritual. Ficaram faltando 2 características. A 11ª característica é saber discernir o bem do mal. Saber discernir o bem do mal. O que é uma oportunidade boa, que vem de Deus, e o que é uma oportunidade ruim, que não vem de Deus. Você já conversou com alguém e falaram assim para vocês: cara, eu não sei se é Deus ou se é o diabo, mas aconteceu isso, isso, isso. Não sei se veio de... Eu fico, gente, mas como assim? Ou é de Deus ou é do diabo. É muito diferente. Não dá para confundir um com o outro. Não dá para tu ficar na dúvida se é um ou se é outro. Dá para tu ficar na dúvida se é assim. É uma proposta muito boa. E aí tu não sabe se veio de Deus por ser assim tão boa ou se é uma distração. E essa é a segunda etapa. Você tem que saber discernir o bem do mal e o bom do melhor. Como que a gente consegue esse discernimento? Você já teve alguma situação na sua vida que você ficou ali entre a cruz e a espada, entre 2 decisões muito importantes, e que você ficava: meu pai, o que eu escolho? Qual é a melhor opção? Sabe onde você vai encontrar essa resposta? Na Bíblia. Mas é óbvio que na Bíblia não vai estar escrito assim: Yasmin, escolha o emprego X, pois ele será melhor para você. Vai estar escrito isso na Bíblia? Não. A Bíblia, ela não vai ser um... Você já viu aquele tesourinho de promessas? Aí você tira o baúzinho, tipo o biscoito da sorte, que tu abre e tem lá escrito: hoje você vai encontrar o amor da sua vida. Né? A Bíblia, ela não é assim. A gente precisa ser apto na palavra. E o que é ser apto na palavra? É você ter tanto disso aqui no seu coração, que os princípios, eles estão enraizados aqui. E você consegue discernir, não com base na sua sabedoria humana, mas com base na sabedoria que está aqui. Por exemplo, a gente fala muito nos jovens sobre trabalho no fim de semana, certo? O que a gente ensina sobre trabalho no fim de semana? Gustavo, o que é falado nos jovens sobre trabalho no fim de semana? Que deve conversar com o líder e tal. Mas e se o trabalho for no horário do Nova Jovens? Vai rolar? Mas por que não vai rolar? Porque o pastor disse que não vai rolar. Porque a minha líder chata
disse que não, ela está tentando, não está muito, ela acha que está fácil conseguir emprego, que eu consigo emprego, ela manda recusar. É por isso? Não. Qual é o princípio que está por trás disso? Alguém sabe me dizer? Pode ser um adulto, pode ser um jovem, só alguém grita daí. Qual é o princípio que está por trás disso? Por que eu não posso aceitar um trabalho, se eu sou jovem, que seja no horário do Nova Jovens? Preciso buscar primeiro o reino de Deus. Mais alguma coisa? Pode atrapalhar a minha intimidade com Deus, mas por quê? Porque eu estou deixando... Lembra lá de Hebreus 10, 25? Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Ainda mais agora. A gente está vendo que o dia está chegando, não está vendo? Gente, nessas eleições americanas, meu coração estava assim, ó. Falei, meu Deus, Jesus, está voltando. O negócio está acontecendo. Então, ainda mais agora que nós vemos que o dia está chegando. A gente precisa estar sempre firmado nos princípios, porque é através dos princípios que a gente consegue discernir o bem do mal e o bom do melhor. Às vezes você tem duas oportunidades que nenhuma das duas é pecado. Essa semana não. Há algumas semanas, eu e meu marido, a gente recebeu uma proposta. E, gente, meu coração ficou acelerado. Qualquer uma das escolhas que eu fosse fazer, não ia ser pecado. Não ia ser ruim. Mas eu ia precisar fazer uma escolha entre o bom e o melhor. E, gente, ainda estou orando. Continuei. Vamos orar. Mas a gente precisa ser apto na palavra justamente para conseguir ter esse discernimento. Entre o bem e o mal, é o nível 1, ali, primeiro degrau, né? Isso vai ser bom ou não vai ser bom? Isso vai ser certo ou não vai ser certo? E o segundo passo é o bom do melhor. Mas para isso a gente precisa estar cheio da palavra. Você tem conseguido buscar? Como que está a sua constância na meditação, a sua constância nos cultos? Porque tem coisa que às vezes em casa a gente não tem a gente não está lendo sobre isso, às vezes a gente nem sabe que tem um versículo que fala sobre isso, né? Gente, aí às vezes a gente chega no culto, a gente está passando por aquele problema na semana, aquele dilema, e a gente chega no culto e o pastor parece que estava lá do nosso lado, né? E não era o pastor, era o Espírito Santo, que ele estava lá do teu lado. Aí o Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que está com o pastor. Aí Deus fala com ele. Gente, já aconteceu isso com você? De você estar passando por uma situação, aí você chega no culto e a mensagem parece que foi feita para você? Cara, eu acho que essa é a minha linguagem de amor com Deus, olha. Eu me sinto muito amada, eu me sinto a queridinha de Jesus quando isso acontece. Parece que... Então, tem coisas que a gente vai conseguir aprender sozinho, ali lendo a Bíblia, mas tem coisas que Deus usa outras pessoas, que já têm uma maturidade maior, que já têm um discernimento maior. É por isso que é tão importante a gente ouvir conselhos. Porque o mundo, ele fala bem assim, que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Só que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o sábio, ele toma conselhos. Que quando há muitos conselheiros, a gente tem sucesso, a gente tem vitória. Mas às vezes a gente fracassa por falta de conselhos. Então, como que está esse seu nível de aconselhamento? Será que você toma decisões impetuosas? Ah, mas eu quero. Eu sou uma pessoa livre. Eu que mando no meu nariz, ninguém paga minhas contas. Por que eu vou obedecer pastor? Por que eu vou obedecer líder? Se minha mãe e meu pai dizem que está tudo bem, está tudo bem. Só que tua mãe e teu pai não são crentes. Está tudo bem lá, para o mundo. Mas o crente, ele se importa se está tudo bem com Deus. E aí,
Para agradar a Deus, tu vai pedir conselho de quem é crente ou de quem não é crente? Abra sua Bíblia em Salmos 1. Já? Bora ler junto? É o versículo da meditação de um com Deus, né? Toda vez que eu leio ele, eu lembro de um com Deus. Então, bora lá? 2, 3 e... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Para. Eu sei que a Simone, a Dandara e o Felipe, ou com quem você fez um com Deus há anos atrás, lhe explicaram esse versículo, porque é o versículo que a gente usa na aula de meditação de um com Deus, né? É ainda assim ou mudou? É assim ainda, né? O que é não seguir o conselho dos ímpios? O que significa ímpios? Quem são os ímpios? São as pessoas sem Deus. Não são necessariamente pessoas ruins. Não são. Mas são pessoas que não seguem a Deus. Se o seu objetivo é agradar a Deus, você vai se aconselhar com alguém cujos os princípios não são agradar a Deus? Não, né? A resposta é não. Você vai se aconselhar com alguém que não quer agradar a Deus? Você consegue entender? Todas as nossas decisões, elas são filtradas pelos nossos valores. E como que a gente vai filtrar os nossos valores através de um filtro que não tem os mesmos valores que a gente? Que não tem os mesmos princípios que a gente? Porque, gente, a sua mãe, ela não quer lhe ver ficar para a titia. A sua tia, que não conhece a Deus, não quer lhe ver ficar para a titia. E, infelizmente, às vezes, as pessoas preferem empurrar a gente para quem não presta do que ver a gente ficando para a titia. Você já foi em almoço em família que tem toda aquela galera, aí começa, e aí, minha filha, quando vai casar? Vixe, essa daí não vai casar não, vai ficar para a titia. E aí começa a falar besteira, né? Ah, não, mana, será que... Os será quis da vida, né? Será que... Acho que ela não... Gente, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. É óbvio que você vai obedecer o seu pai e a sua mãe em tudo o que eles lhe mandarem, em tudo o que eles lhes ensinarem, que não for contra os princípios de Deus. É por isso que você, jovem, que ainda tem autoridades em cima de você, autoridades familiares, precisa ser apto nessa palavra, para você saber discernir o bem do mal, o bom do melhor. Então você conhece os princípios de Deus, e a gente conhece os princípios de Deus, gente, através de uma busca intencional. Você não vai aprender de Deus. O C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu acho que até já foi dita aqui na igreja, não lembro se aqui nessa aula, mas que você nunca vai se tornar um grande cristão só assistindo aos cultos, só participando passivamente dos cultos. A sua intimidade com Deus, ela depende da sua busca intencional, do seu tempo devocional com Deus. É por isso que tem tantas pessoas que têm anos de igreja, mas parece que não crescem. Enquanto às vezes tem pessoas que chegaram a 2, 3 anos e a gente vê uma transformação na vida daquela pessoa. É que nem no seu GA. Se você chega no seu GA e você só senta e participa ali passivamente daquela reunião, mas você não se envolve, você não ama, você não busca, você vai criar um relacionamento com aquelas pessoas? Não.
Então, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser uma busca intencional. E você vai saber que você sabe discernir isso quando você conseguir ver a maioria das coisas da perspectiva de Deus. Beleza? Então, quando você já sabe discernir o bem do mal, o bom do melhor, qual é essa principal característica? É que você consegue ver a maioria das coisas sob a perspectiva de Deus. Cara, isso aconteceu. Mas se eu aceitar essa proposta, isso vai me afastar disso, isso vai me afastar daquilo. O que será que Deus quer me ensinar com tudo isso? A gente vai conseguir ver a maioria das coisas da perspectiva de Deus. Beleza? Levante aí, rapidinho, que vocês estão tudo dormindo. Levante aí. Forme uma equipe de 4 pessoas, por favor. 4 pessoas. O que você vai fazer? Escolha aí, pessoa 1, 2, 3 e 4. A pessoa 1, presta atenção, é rápido, parada. A pessoa 1 precisa falar qual foi a característica do recém-nascido espiritual que mais chamou a atenção dela. Que ela viu, vixe, verdade, ó. Quando eu era recém-nascido espiritual, era assim, ó. Cara, eu ainda tenho que melhorar nisso daí. Qual foi a característica daquelas 10 características do recém-nascido espiritual? Qual lhe chamou mais atenção? Qual você viu que... Ou você viu que precisa melhorar, ou você viu que, caraca, realmente é assim que acontece. Só um fala, 2 vai falar outra coisa. Pessoa 2. Pessoa 2. Você vai falar da criança espiritual. Qual a característica da criança espiritual que você achou mais, assim, difícil ou que você acha que ainda precisa melhorar? É a mesma coisa, só que das características da criança. Pessoa 3. Do jovem espiritual. Qual foi a característica do jovem espiritual que mais marcou você? O Cáucaso. Não é o Cáucaso. E pessoa 4. Ainda tá empolgado aí falando, é? Rápido, vai. Já, e a pessoa 4? Eu sei que todas as características do adulto espiritual aperta o calo de todo mundo, né? Porque é um negócio assim, outro nível. Mas de todas essas características, qual aquela que você acha que você precisa desenvolver primeiro? Qual das características do adulto espiritual você acha que você precisa desenvolver primeiro para você poder conseguir desenvolver as outras? Já? Pode sentar. Já, bora, corta o papo. Vamos sentar.
Gente, essa 12ª característica do adulto espiritual, eu até dei esse tempo para vocês respirarem, porque ela é a peia que mais dói. Mas bora lá, coloca aí, Jéssica. Vamos ler junto? 2, 3 e... disponibilidade para servir. Vamos ler o versículo? Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, sem dúvida, o adulto espiritual é aquele nível de maturidade em que você tem um comprometimento maior com o serviço a Deus. Mas o adulto, ele precisa entender que servir no ministério não é algo que depende apenas do meu gosto pessoal. Por exemplo, eu acho que eu não tenho talento. Gente, vamos ser sinceros. Quem aqui gosta de lavar banheiro? Levante a mão. Um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu vou levar vocês tudo lá para casa para lavar banheiro, porque eu não gosto, não. Tem no máximo 10 pessoas, não tem 10 pessoas, de um grupo de 160. Mas será que só por isso, só porque só esses 10 gostam de lavar banheiro, então só eles que vão todo sábado para a limpeza, para lavar o banheiro? Não. Porque adulto, ele tem uma característica muito interessante. Adulto faz o que precisa ser feito. E não só aquilo que ele gosta. Adulto come salada, não é porque ele morre de amores pela salada. É porque ele sabe que precisa comer salada. Adulto paga boleto, não é porque ele ama pagar boleto. É porque senão cortam a luz da casa. Adulto trabalha não só porque ama trabalhar, mas porque ele sabe que precisa sustentar a sua família. E assim também é com o adulto espiritual. Ele não faz só aquilo que, ai meu Deus, isso arde no meu coração. Não, o adulto espiritual, ele faz com amor aquilo que precisa ser feito. Lembra que ele obedece por amor? Mas ele também faz o que precisa ser feito. Então, ele entende que maior que o desejo dele de servir no ministério A, B ou C, ele serve a um rei e a um reino. E isso é muito mais importante, gente, que o nosso gosto pessoal. Porque, gente, vamos ser sinceros. Teve uma frase, quando entrei no Nova Kids, que me chocou. A Penny falava bem assim, na reunião, né, de captação do Nova Kids, que a gente fala, Nova Kids tem que amar a criança, porque vai ouvir choro de criança, porque não sei o que com criança, vai passar um tempão com criança. E ela falava bem assim, você está aqui porque você ama a criança? Aí um monte de gente empolgada, né? Primeira reunião. Então talvez você esteja no lugar errado. Você tem que estar aqui porque você ama a Deus e odeia Satanás e o que ele pode fazer na vida das crianças. Então, às vezes, mais importante do que aquele nosso, o calor, lembra que ardor no peito? Não é do cristianismo, é de outra história aí. Então, você não precisa sentir sempre esse ardor no peito, esse calor, para servir no ministério. Você precisa servir a um rei e a um reino. E onde o rei lhe manda ir, você vai. Você não pode falar, mas eu só sei trabalhar com jovem. Se não for com jovem, eu fico sem ministério. Ou, não, eu só vou se for na música. Não querem me deixar ir para a música. Teve uma vez que um jovem saiu chateado da igreja, porque ele não podia ir para o ministério de música. Mas ele tinha 3 meses de igreja. A gente já procurou para ver o nível de maturidade. Ele saiu da igreja porque não podia participar do ministério de música. Então, a gente precisa entender que a gente serve a Deus, a gente tem que estar disposto a servir a Deus, onde Ele mandar, seja na área que for, gente. E o adulto, ele tem essa disposição,
incomparável às outras idades espirituais. Porque realmente a criança, ela faz com alegria aquilo que ela gosta de fazer, né? Aí quando fala, meu filho, vai lavar a louça, como que ele vai? Ele lava com medo da peia, né? O adulto não pode ser assim. Gente, pergunte aí no seu coração. E se Deus lhe pedisse para ir para o ministério? Pense aí no ministério que você acha que não dá para você. Pense aí. Se Deus lhe pedisse, tem gente fazendo careta, meu pai. Se Deus lhe pedisse para servi-lo nesse ministério, você iria? Tá rindo, né? De nervoso, né, amigo? Se Deus lhe pedisse para servir nesse ministério, você iria? Gente, se a sua resposta é não, talvez outra coisa esteja no lugar de Deus na sua vida. Porque se Deus está te pedindo uma coisa e tu prefere a tua vontade do que a vontade de Deus, quem será que é o Senhor da tua vida? Deus ou as tuas vontades? Mateus 4, 20 e 22, fala de quando Jesus ele foi chamar os discípulos. Olha a disposição deles. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Em Atos 20 e 24, Paulo ele fala uma das declarações que deve ser assim o nosso alvo. Um dia a gente precisa falar isso de todo o coração, de verdade. Vamos ler junto? 2, 3 e... Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Será que a gente realmente não se importa com a nossa vida, não considera a nossa vida de valor algum para nós mesmos? Gente, essa eu sei que é um pouquinho difícil, mas é algo que a gente precisa buscar desenvolver. A quem eu sirvo? Será que eu só quero servir, sei lá, um ministério legal? Percussão é legal, né? Eu me empolgo quando eu passo aqui no meio, o pessoal está lá batucando tudo. É legal. Mas e se Deus chegasse contigo e falasse, meu filho, esse ano, Davis, não vai ter percussão, não. Esse ano, tu vai servir em outro ministério, um ministério menos divertido, ralado. Será que o Davis vai com a mesma disposição e alegria que ele faz a percussão? A gente precisa avaliar isso no nosso coração. Sabe, gente, porque a Bíblia fala que... A gente aprendeu aqui um monte de característica, não foi? Um monte de coisa que a gente se avaliou e a gente viu que precisa melhorar. Mas de nada vai adiantar se a gente se tornar um expert em apontar a idade espiritual, a nossa, a do fulano, a da ciclana. Isso não vai adiantar de nada. O que vai adiantar é a gente avaliar a nossa vida e ver, cara, eu ainda sou muito inconstante. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar para me tornar uma pessoa constante? Como que eu vou fazer para crescer? Porque é isso que a criança faz. Ela fica o tempo inteiro observando o adulto para ver como que vai ser quando ela crescer. Então, queria só deixar alguns versículos agora para você. E tem uma frase que estudando essas aulas para passar para vocês, me chamou muita atenção. Que fala bem assim: a plenitude de Deus está esperando você crescer. Tem bênçãos que Deus ele não dá para a criança, porque a criança não consegue ainda administrar. Porque você pode falar, mas eu quero ser, que bom mesmo é ser criança, quer ser o Peter Pan, o crente Peter Pan, que nunca cresce.
Mas você precisa entender que tem bênçãos. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Você daria a chave do seu carro para uma criança? Tem bênçãos que Deus não dá enquanto a gente não cresce. Para o nosso próprio bem. E você precisa entender, gente, que o que fala lá em Lucas 11, 28. Jesus falou bem assim: antes, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A gente ouviu muita coisa esse ano de CENIB. A gente aprendeu um monte de teoria. A gente fez prova, a gente fez um monte de coisa. Mas vocês serão felizes se obedecerem. Tiago 1, 22 a 25, acho que é o versículo que eu mais falo para vocês. Toda a matéria eu falo ele. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Não adianta nada você estar com essa caderneta de vacina perfeita. Todo o seu projeto final ok. Se isso não mudar o seu coração. E eu não estou dizendo, gente, que você vai se tornar o cara. Que eu sou o cara, que o Davis é o cara. Mas a gente tem que se esforçar. A cada dia, subir um degrauzinho para se parecer mais com Jesus. E para finalizar, queria deixar com vocês esse versículo. Coloca aí, Jéssica, por favor, João 13, 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Então, agora, a gente vai fazer a nossa prova. Calma, respira, vai ser tão legal.